Muito bom dia, agronegócios. Sexta-feira, senhoras e senhores. Hoje é 5 de julho de 2024, agora 8 horas 13 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado. Juntos nós vamos aqui construindo esta manhã de sexta-feira, trazendo, aquilo que é importante acompanharmos, as notícias, os preços, as entrevistas. Hoje, no nosso quadro de entrevistas, estará conosco o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra. Vamos entender um pouco mais de Brasília e, claro, que entre as nossas notícias também a gente vai dar um pouco mais de foco à questão política, porque a reforma tributária é a pauta da vez. Depois do Plano Safra, que ainda está repercutindo, diga-se de passagem, o assunto agora é a reforma tributária. É uma pauta urgente, é uma pauta legítima e a sua regulamentação está em voga. Portanto, vamos falar também sobre as carnes terem ficado fora da isenção tributária. Vamos falar também sobre a vinda de Javier Milei ao Brasil neste final de semana, o presidente argentino, e também sobre o programa de exportações de soja do Brasil, que continua bastante aquecido e sendo um pilar importante de suporte para os nossos preços. Então, todas essas informações concentradas aqui na sua abertura de mercado, aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Direto para as cotações, mas de novo com aquele recadinho do feriado norte-americano. O feriado nos Estados Unidos de ontem, do 4 de julho, dia da independência, deixou as bolsas de Chicago e Nova York fechadas e os negócios só serão retomados então a partir ali de 11 horas, quando nós temos ali o chamado pregão Viva Voz, o antigo pregão Viva Voz, hoje o pregão normal, não o pregão eletrônico que gira durante a madrugada. Então, meio período para as bolsas norte-americanas. O mercado, claro, está aguardando a retomada desses negócios com bastante ansiedade, mas é um fechamento de semana bastante morno. O que a gente vai ter que observar, certamente, é a retomada dos negócios na semana que vem. O que é um ponto de atenção importante? O feriado do dia 4 de julho nos Estados Unidos, ele costuma ser um divisor de águas bastante importante para a safra americana ou para o entendimento do mercado sobre a safra de grãos dos Estados Unidos. Ontem o Vlamir Brandalize, inclusive, pontuou isso. Eu até separei esta fala do Vlamir para a gente juntos comentá-la aqui na nossa rodada de preços, já que não temos o andamento das cotações, mas ele chama essa atenção para este pós-feriado de 4 de julho. Ele diz o seguinte, depois do feriado americano, tradicionalmente existe uma fase de queda para o mercado, para os preços, se a safra está indo bem. Naturalmente que a recíproca é verdadeira. Se você tem também uma safra indo mal, e depois deste 4 de julho, o mercado tende a encarar ali um movimento de alta mais sólido, mais consistente. A grande questão agora é se o mercado vai se sustentar ou não a partir dessa sexta-feira. E isso vai depender da continuidade dos negócios, da pressão e da agressividade compradora de óleo de soja, que veio dando suporte aos preços do grão nesta semana, principalmente por parte da Índia e da China, que estão no mercado comprando. Mas não se sabe se esses países vão continuar com essas compras, já que esse mercado é feito de momentos e o mercado pode perder o fator que estava dando suporte durante esta semana. Então, de fato, nós tivemos uma movimentação dos futuros do óleo de soja bastante forte durante esses últimos dias e com o feriado americano acabou perdendo um pouquinho de ritmo. Então, olhar para isso vai ser bastante importante. É uma demanda, como disse o Vlamir, bastante... Ela tem esses picos, mais intensos e agressivos. A gente está falando da Índia, que é a maior consumidora de óleos vegetais do mundo. Na sequência temos a China. Esses dois compradores estiveram bastante presentes no mercado. E não só os compradores efetivos ali no mercado físico adquirindo efetivamente óleo de soja, mas também os compradores e vendedores entre os fundos investidores, Então, alguns deles deixaram, inclusive, parte das suas posições no farelo para fazer algumas posições no óleo, o que motivou essas altas. Nós chegamos a ter registros de pregões nesses últimos dias com altas de mais de 4% entre os preços do óleo de soja na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Dalian, mercado futuro na China, os preços também subiram. Então, nós temos um momento importante dos óleos vegetais. Há uma preocupação também com a situação da Malásia, que é a maior produtora e exportadora de óleo de palma, o óleo vegetal mais consumido do planeta, As palmeiras estavam ali com uma dificuldade, de
de produtividade, e isso veio acarretando ali também numa puxada do óleo de palma, que naturalmente também vai puxar o óleo de soja. Então, atenção aos óleos vegetais e ao desenvolvimento da safra norte-americana. A questão climática por lá, bastante importante ainda. O desenvolvimento da safra está em andamento, né? Temos ali as lavouras ainda bem classificadas ali no campo de boas ou excelentes, índices perto de 70%, tanto para soja quanto para milho. Agora é monitoramento, entender que o mercado deve seguir bastante volátil, olhando para isso e para estes fatores que estão às margens do mercado, mas que, vez ou outra, vão ter um espaço maior no andamento dos preços, no andamento das cotações. E lembrando que, em função do feriado de ontem, o relatório que tradicionalmente sai às quintas-feiras das vendas semanais para exportação de grãos dos Estados Unidos foi trazido para esta sexta. Então, já nós teremos esses números também para serem digeridos pelo mercado quando as negociações forem retomadas. 8h19 pelo horário oficial de Brasília. Falamos um pouquinho sobre os preços, sobre as cotações que ainda estão, né, sendo retomadas depois do feriado. Agora é hora da gente checar as manchetes dessa sexta-feira entre as nossas notícias da manhã. Bom, como eu falei, essa sexta-feira está bastante pautada na política aqui, o Bom Dia Agronegócio, a edição desta sexta-feira. Então, nós vamos começar direto com a fala do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, que afirmou que a regulamentação da reforma tributária começa a ser votada a partir da próxima quarta-feira, dia 10 de julho, no plenário da Casa. O grupo de trabalho que debateu as regras gerais de operação dos tributos criados sobre o consumo, que vão substituir PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS após um período de transição que vai durar de 2026 a 2033, vai apresentar o parecer nesta quinta-feira, apresentou o parecer nesta quinta-feira, e com isso Lira espera que as bancadas possam se reunir e discutir o texto. O presidente destacou que há um esforço dos relatores para diminuir a alíquota base de referência prevista no texto original de expressivos 26,5%. Essa alíquota vale para mercadorias e serviços que não são beneficiados com algum tipo de tratamento diferenciado. É possível, disse o presidente. Ele destacou ainda que foi questionado sobre a possibilidade de inclusão de proteínas na cesta básica isenta de alíquotas. Já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, segundo ele, é preciso verificar o quanto esta inclusão de carnes poderia alterar a alíquota de referência. Nunca houve proteína na cesta básica, mas se couber, temos que ver quanto vai ser essa alíquota que todo mundo vai pagar. Nesta semana, o presidente Lula sugeriu a inclusão de carnes com cortes menos nobres na cesta básica. Mas Lira disse que o cashback pode ser uma medida mais efetiva para a população de baixa renda. A maior importância nesse sentido, disse o presidente da Câmara, é manter e aumentar o cashback para as pessoas do CAD único com relação a serviços essenciais, por exemplo. Haverá um efeito muito maior do que incluir a carne na cesta básica. As carnes estão com um desconto de 60% da alíquota de referência no projeto original, mas o cashback para as pessoas de baixa renda reduz ainda mais esta tributação. Então, vejam que, os grupos de trabalho já receberam esse texto, então, alterado. Eles têm de ontem até a próxima quarta para discutir, para debater, para recalcular, e nós estamos tratando aqui da regulamentação da reforma tributária. E é importante lembrar também que ela acontece, esse movimento acontece num ambiente ainda bastante inóspito no Congresso Nacional, né? A relação do poder legislativo com o poder executivo não está nos seus melhores momentos, então essa pauta é uma pauta espinhosa, uma pauta delicada e vai exigir bastante dos líderes de governo, dos líderes de oposição, enfim, ali dos parlamentares, um jogo de cintura, um jogo político que há muito não se via, né? Claro que há pautas bem definidas, né? As que são mais alinhadas à direita, as que são mais alinhadas à esquerda, as que estão ali destinadas a uma discussão no centrão, mas essa, em especial, da reforma tributária, é uma pauta abrangente, urgente, legítima, mas vai causar ainda
muita discussão. E por isso, na nossa segunda manchete, são 8 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília, nós checamos também que a coalizão das frentes parlamentares, um movimento que é recente, né, mas que tem sido bastante ativo no Congresso Nacional, fez ali trouxe um novo manifesto, trouxe um novo documento sobre a regulamentação da reforma tributária, sobre o PLP número 68, e o documento diz o seguinte: a coalizão das frentes parlamentares entende que a regulamentação da reforma tributária é uma das pautas mais urgentes e necessárias para o desenvolvimento do Brasil. Compartilhamos do desafio de garantir maior segurança jurídica, eficiência e autoaplicabilidade à legislação tributária do Brasil, com o grupo de trabalho da regulamentação da reforma tributária, responsável pelo relatório apresentado na quinta-feira, fruto de um amplo diálogo com todo o setor produtivo brasileiro. Deste modo, reafirmamos neste documento os pontos essenciais para serem observados e implementados no projeto de lei complementar número 68, para que os líderes partidários da Câmara dos Deputados, bem como o presidente da Câmara, Arthur Lira, possam dialogar nesta construção. Então, eles elencaram aqui a questão da autoaplicabilidade da norma. 2. A incidência sobre o fornecimento não oneroso ou a valor inferior, a não cumulatividade plena, o imposto seletivo, o crédito tributário, a definição do fato gerador, o split payment, o valor de referência em operações imobiliárias, a cesta básica, a defesa do meio ambiente. São 10 pontos de principal atenção, aglutinando ali alguns temas que estão postos no projeto de reforma tributária. Sobre a questão da cesta básica, a coalizão das frentes parlamentares pontua: elaboração de lista ampla de produtos destinados à alimentação humana com benefícios tributários nos termos da Constituição, possibilitando redução nos custos dos alimentos para a população. Nós fizemos aqui uma entrevista com um advogado tributarista especialista acompanhando de perto o caso da reforma tributária e os desdobramentos da reforma, e ele dizia: como as coisas estão caminhando como o texto prevê, haverá quase um valor triplicado da carga tributária para o agronegócio brasileiro, e isso vai inevitavelmente acarretar em preços mais altos da comida para o consumidor final nas gôndolas dos supermercados. E não é isso que se quer. E contra isso, a Frente Parlamentar da Agropecuária, as instituições de classe já falaram que vão lutar incansavelmente para mudar essa situação. Então, é um ponto de extrema atenção. Bom, um outro ponto de atenção nessa condição, a questão da defesa do meio ambiente. A defesa do meio ambiente não deve ocorrer apenas, diz a coalizão, com o viés punitivo, mas pode ser utilizada de forma a promover o desenvolvimento econômico e regional, inclusive estimulando a inovação e a sustentabilidade nas atividades produtivas tradicionais. Para finalizar, esses pontos elencados pela FPA. Eu separei aqui também a questão do crédito tributário, porque recentemente nós vimos ali a PL do fim do mundo, que quase que o crédito gerado ali no pagamento do PIS/COFINS não podia mais ser utilizado e ia onerar o setor produtivo, todos os setores produtivos. A coalizão se juntou e foi derrubada, então a medida foi devolvida ao Poder Executivo, né, pelo Poder Legislativo. Veja, crédito tributário: assegurar a validade e o pleno aproveitamento dos créditos tributários, tanto para empresas do Simples Nacional, quanto para empresas regidas pelos regimes específicos, de modo a assegurar que os créditos possam ser utilizados nas mesmas situações de fiscalização tributária. Então, esse é um outro ponto de extrema atenção. Então, a partir de quarta-feira, vamos entender como vai caminhar essa situação.
8 horas e 28 minutos. Falando sobre essa questão das carnes ficando de fora da isenção tributária. Isso diz respeito diretamente ao seu dia a dia. Então veja só, o projeto de lei complementar que regulamenta a unificação dos impostos da reforma tributária não trará inicialmente a isenção para as carnes como queria o governo do presidente Lula. Segundo os deputados que integram o grupo de trabalho para a formulação do texto, o Ministério da Fazenda concordou com o parecer apresentado. O deputado Augusto Coutinho, do Republicanos do Pernambuco, declarou que isentar a carne teria impacto muito substancial na alíquota padrão do imposto. Mais do que isso, o grupo de trabalho optou por dar mais espaço, portanto, como queria, como sugeriu e como afirmou o presidente Arthur Lira, para o cashback para a população mais pobre. Segundo ele, Coutinho declarou que conversou na última quarta-feira à noite com o Ministério da Fazenda para definir o quadro de repercussão de cada ponto de mudança na reforma tributária. Abre aspas para o deputado. O impacto da questão da carne é um impacto muito substancial da base já cobrada. A gente preferiu, inclusive, como vai ser feito no texto, a questão do cashback para a população de baixa renda fosse compensada para que, de fato, quem tivesse o benefício fosse a população mais pobre e que precisa ter o incentivo da tarifa zero. Portanto, tivemos o cuidado e a cautela para que não viesse a apresentar um relatório que pudesse subir a alíquota já prevista. Conforme o texto apresentado ontem, as carnes terão uma redução de 60% da alíquota cobrada pelo CBS e pelo IBS. Então, de fato, essa colocação das carnes nessa isenção pesaria na base de cálculo e isso poderia gerar um impacto ainda maior. Vamos entender também com o setor como é vista essa situação e como isso pode acarretar em ônus ou bônus para o setor das proteínas animais. Vejamos. Então, esse é um ponto nevrálgico aqui da questão da reforma tributária. 8h30, pelo horário oficial de Brasília. Eu vou acelerar aqui um pouquinho as notícias para que nós possamos já então estar com o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, que vai nos trazer mais informações direto de Brasília e desses desdobramentos todos da reforma tributária. Mas um outro ponto ainda importante do viés político, mas dessa perspectiva geopolítica, e das relações internacionais, está a notícia de que vem ao Brasil, neste final de semana, o presidente argentino Javier Milei. Ele chega em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e vai participar de um evento onde estará, provavelmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. De fato, não deverá se encontrar com o presidente Lula, o presidente argentino, Javier Milei. Ainda assim, a embaixada argentina comunicou o Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil de forma oficial sobre a vinda do presidente argentino ao Brasil no próximo final de semana. Ele vem para participar da Conferência Conservadora que acontece em Balneário Camboriú entre os dias 6 e 7 de julho. O ex-presidente Jair Bolsonaro está entre os palestrantes do evento, além de outros políticos de direita. Milei não vai se encontrar com Lula, um encontro com Bolsonaro também não está na agenda oficial de Javier Milei, mas a assessoria do argentino afirma que uma reunião seria bem-vinda. De acordo com informações apuradas pela imprensa, o presidente argentino deve chegar a Florianópolis no sábado e já voltar a Buenos Aires no mesmo dia ou no domingo. Milei rejeitou o auxílio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil na viagem. Ele vai receber apoio do governo de Santa Catarina, que vai oferecer 2 carros e escolta policial ao presidente argentino. O presidente será ausência também na cúpula do Mercosul, que acontece na segunda-feira em Asunción, no Paraguai. A chanceler Diana Mondino vai representar a Argentina neste evento. Nesta quarta-feira, a secretária do Itamaraty para a América Latina e Caribe classificou a ausência de Milei na cúpula do Mercosul como lamentável. Segundo as informações do bloco, essa é a primeira vez que um líder do bloco econômico não participa desta cúpula. Embora isso seja bastante ruim, porque a Argentina está num franco processo de recuperação,
vivendo as dores da recuperação, mas vivendo-as, é realmente ruim que o seu mandatário não esteja nessa cúpula. Todavia, é bastante importante também frisar que Javier Milei acaba sendo bastante condizente com as suas falas, bastante condizente com a sua condução e ideologia política, bastante condizente com o que tem feito até agora, né? Então, embora seria bastante importante que ele estivesse lá, inclusive para falar sobre isso e para falar sobre este processo no qual inseriu a Argentina de recuperação, embora, né, as últimas informações tenham sido de uma diminuição ali do PIB, mas também num superávit no primeiro trimestre, o primeiro em quase 20 anos, enfim, aí vai da perspectiva da análise, né, e de varrer para lá uma ideologia bem empoeirada sobre, que pairava ali sobre a Argentina para entender que realmente o processo ia ser muito doloroso para a recuperação. Seria importante ouvir Javier Milei falar sobre isso na cúpula do Mercosul. Também está sendo bastante condizente ali com o seu, né, com o seu entendimento das coisas, com o seu entendimento das relações políticas e diplomáticas. Então, não haverá Javier Milei com o Lula no Brasil e nem Javier Milei na cúpula do Mercosul, em Assunção, no Paraguai, na segunda-feira, representado por sua embaixadora, portanto. 8 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora falando diretamente com o produtor brasileiro de soja, a notícia é bastante positiva, porque o programa de exportação de soja no Brasil continua bastante fortalecido, né? Segundo as informações da Agrinvest Commodities, até o dia 3 de julho, o total nomeado e embarcado de soja brasileira chegou a 75 milhões de toneladas, 1,3 milhão acima do mesmo período do ano passado. Se o programa for de 95 milhões de toneladas, como está previsto até este momento para o Brasil, já chegamos a quase 80% do total, e no ano passado, neste momento, nós estávamos ali perto de 30% nesse mesmo período. Então, é um número importante, é um número expressivo e mostra que o nosso programa de exportação, ele continua desempenhando bem. E isso é muito positivo, isso promove a entrada de divisas no país, isso continua gerando, né, uma irrigação importante da economia do Brasil, mas mais do que isso, né, as exportações brasileiras, elas têm sido uma ponta determinante ali para o suporte das nossas cotações nesse momento. E nós estamos com esse volume maior de soja brasileira já comprometida em relação ao ano passado, mesmo tendo uma safra menor. Ontem, inclusive, o diretor da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira, pontuou essa situação aqui no Bom Dia Agronegócio. Ele dizia exatamente isso: nós temos uma safra menor, da ordem de 10 a 12 milhões de toneladas em relação à safra 2023-24, mas ainda assim, com uma demanda aquecida pela nossa soja, nós temos um montante importante já comprometido. Também separei esse trecho para dividir com vocês, até porque nós tivemos uma recuperação importante dos preços a partir de maio para o mercado brasileiro de soja, e isso veio atrelado a um Chicago mantendo-se acima dos 11 dólares por bushel, mas principalmente ao movimento positivo dos prêmios, então isso formando preços melhores aqui no Brasil, e esta movimentação de fortalecimento dos prêmios brasileiros da soja, ou para a soja brasileira, eles estiveram muito atrelados a essa demanda mais aquecida, mais intensa, e a movimentação cambial, né? Claro que esse dólar ali, que testou 5,70 já durante essa semana, e mesmo ontem fechando com 1,5% de queda, fechou com R$ 5,49, deu espaço para preços melhores, portanto. Então isso continua sendo, né, no tripé formador de preços, nós temos duas pontas que fortalecem e favorecem os preços da soja brasileira e favorecem também a nossa competitividade no mercado internacional, o que ajuda inclusive a justificar um programa mais lento de exportações ainda nos Estados Unidos, que são os nossos principais concorrentes. Eu vou trazer aqui essa situação das exportações. Então, as exportações brasileiras, na perspectiva da Pátria, já chegam a 76 milhões de toneladas no acumulado do ano a serem embarcadas nesse ano, 2% maiores do que as do ano passado, que teve sim aqui no Brasil uma safra recorde. Então, mesmo tendo menos produto
estamos exportando mais e 20% acima estão as exportações desse ano em relação à média dos últimos anos. Estamos com um volume de embarques mais acelerado, justificando os prêmios altos e com tendência ainda de alta para os prêmios. Temos a China precisando da nossa soja, a margem do suinocultor muito saudável, a margem do esmagamento mediana dentro da China, sendo estes fatores favoráveis ao disponível. Então, quem mais se beneficia dessas exportações intensas é, claro, a soja disponível, o que nós temos ainda para negociar da soja 23-24. Mesmo assim, nós precisamos lembrar que o mercado futuro também está registrando preços melhores. Nesta semana, os preços da soja 23-24 chegaram a registrar os níveis recordes para a temporada, os melhores níveis do ano comercial. Nós estamos falando de preços que no Porto de Santos variaram entre R$ 150 a R$ 155 por saca. E a safra nova no Porto Paulista, Porto de Santos, chegou a 140. Então, cabe ao produtor fazer suas contas e entender, né, se esse momento é de oportunidade ou não, se lhe garante margem ou não. As margens estão postas, né? Elas não são as maiores dos últimos anos, mas a soja voltou a dar margem de maio para cá. Aí tem um comentário aqui do seu João Irineu Ebert, ele diz assim, ó, a indústria brasileira vai comprar soja fora do Brasil, os números não fecham. Por enquanto, seu João, a gente tem soja para atender a demanda interna e a indústria esmagadora brasileira também. Então vejamos como a indústria e o complexo todo, né, o setor produtivo e o complexo soja vão ali fechar os seus números nessa temporada 2023-24. São 8 horas e 39 minutos pelo horário oficial de Brasília. Fui aqui direto para a mensagem do seu João, obrigado pelo seu comentário. Temos também aqui um bom dia do Dionaldo Salles Oliveira, do Jonathan Freitas, o Márcio Maciel falando sobre, né, o atual momento do governo brasileiro, de fato bastante difícil. O seu João Irineu também comentou, bom dia, nada na mídia sobre o movimento no Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul, estamos sem um líder, só restou o Antônio da Luz. Vamos falar sobre isso. Ontem nós falamos sobre um movimento da FENARROZ, falamos também sobre o movimento da Abiarroz, então a gente está aqui acompanhando, viu, seu João? Pode deixar que a gente vai dar todas as notícias e dar voz ao Rio Grande do Sul sempre. Vamos também acompanhar as vozes que chegam dos campos brasileiros, nos relatos que nós continuamos a receber do Brasil que produz, acompanhando as realidades das safras do Brasil. 25 de junho de 2024, final da safrinha milho, aquele milho lá em cima, tá para colher. Se der 30 sacos por hectare é muito. Esse verde é o último plantado na região aqui de Orizona, São Jorge. Tá verdão, mas os grãos são ralo dentro da espiga. Essa aveia aqui já tá plantada há muitos dias, era para estar meio média altura, nem perfilhou direito. Esse milho aqui foi colhido. Pela palhada tá bonito. Deu 50 sacos por hectare, né? 120, 130 sacos por alqueire. Aquele outro ali 10 dias após o plantio também vai ser nessa situação para menos. Então a metade das lavouras aqui na região é em torno aí de 50, 60 sacos por hectare. Quanto que era esperado aí é em torno de 100 a 120.
E de volta com a nossa edição desta sexta-feira do Bom Dia Agronegócio. Quero agradecer também o Márcio Maciel, que estava já, mas antes ainda da mensagem aqui do desabafo, né, Márcio? Eu tinha mandado bom dia, obrigada, viu, pela sua gentileza. Bom dia para o Francisco Garcia, que nos acompanha de Gainesville, na Flórida, nos Estados Unidos, coisa boa, né? Bom dia também para o Henrique Carniel, bom dia de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, ótimo final de semana a todos. O Fabiano, muito bom dia, abençoado, amém, que assim seja, né, Fabiano? Bom dia também para Eurian Marques, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, tempo seco, sem chuva. O Jefferson Santos, um bom dia de Ariquemes, Rondônia. Bom dia para a Dona Eliana, para a Ana Cláudia Nascimento, que diz que está muito seco em Goiás. E, de fato, nós estamos ali vivendo uma situação de conclusão da segunda safra de milho, e tem muitos cenários onde a colheita está em andamento, porque o tempo seco vai favorecendo os trabalhos de campo, mas, de outro modo, não só pela redução de área que foi registrada, né, para esta segunda safra de milho, mas também a dificuldade climática reduziu bastante a produtividade, então nós teremos uma segunda safra de milho menor e, portanto, uma produção de milho menor nesta temporada do Brasil. E o mercado, inclusive, espera que o USDA, no seu novo relatório mensal de oferta e demanda, né, nos seus novos relatórios, nos seus próximos boletins mensais de oferta e demanda, venha a fazer ajustes e vá cortando a safra brasileira, porque, de fato, não vamos alcançar todo esse volume que se espera ali pela perspectiva do USDA. Segundo os consultores brasileiros, nós devemos ter uma produção de milho, né, segunda safra, terceira safra, que vai resultar em menos de 115 milhões de toneladas. Então, é um monitoramento importante. O mercado do milho, ele vem também registrando, né, essa dificuldadezinha, vem na dificuldade do fôlego, e o mercado ele vai se descolando quase, né, dos mercados futuros para atender ali as suas realidades regionais. Ainda assim, nós estamos falando de um mercado que segue bastante pressionado, pode até ver se encara, né, uma possível melhora das suas condições nesse segundo semestre, quando as nossas exportações tendem a tomar um pouquinho mais de tração, tendem a ter um pouco mais de ritmo, e o dólar, claro, continua beneficiando, mas o mercado ainda segue bastante pressionado. Inclusive, separei aqui também, para dividir com vocês, a análise do mercado físico brasileiro, do Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, e ele diz o seguinte: o mercado de milho está de olho na colheita que vem avançando e mostrando perda no potencial produtivo frente às semanas anteriores, que mostravam uma colheita com produtividades maiores, e os produtores apontando que neste ano as lavouras já sinalizam perdas frente ao ano passado em todos os momentos. Nesse ano o clima foi irregular desde o começo, e junto a isso tivemos uma queda no uso de tecnologia e assim com menor potencial produtivo. Desta forma, o resultado está aparecendo agora, com perda no potencial produtivo continuamos no perda no potencial produtivo e safra menor. Continuamos vendo, diz o Vlamir Brandalize, que a safrinha deve ficar perto de 85 milhões de toneladas, é um grande número, mas vem bem abaixo das 106 milhões de toneladas colhidas no ano passado, com condições de clima melhores e o uso de alta tecnologia, né? Nesse momento, seguimos com os consumidores levando o milho das mãos para a boca, preferindo receber o grão de balcão dos produtores e atuando pouco no mercado de lotes. Nos portos, o mercado seguia comprador, mesmo sem Chicago nesta quinta-feira, e ainda negociando pouco. Nos portos, os preços do milho estão variando entre R$ 59 e R$ 62, a depender do terminal, a depender dos prazos de entrega e pagamento. Então, são preços que tem ali certa margem, também certo fôlego, mas, de novo, o mercado de milho ainda está bastante pressionado. O Vlamir também nos informa que os produtores seguem negociando pouco milho neste momento e esperando que nos próximos meses o mercado venha com valores maiores, como mostra a própria B3, que indica valores até
R$ 10 por saca acima do que se observa nesse momento. Então, quando a gente olha para a posição janeiro, por exemplo. Então, esse spread, né, apontando essa dificuldade da oferta mais adiante. Boa parte do setor aponta que os níveis atuais que começam, veja a diferença também, e como eu falei sobre essa regionalidade dos preços. Boa parte do setor aponta que os níveis atuais que começam perto dos R$ 34,00 por saca no Mato Grosso e vão aos R$ 52,00 nos níveis dos balcões do Paraná para esse milho, não cobrem os custos e dessa forma o mercado segue na calmaria dos negócios e o setor segurando as vendas e ou somente entregando contratos e poucos fechamentos para fazer caixa no curto prazo. Então vejam, né? Importante. Bom, 8h51 pelo horário oficial de Brasília. Checamos as informações do milho. Vamos voltar a Brasília porque já está conosco o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, para nos dar as últimas informações da capital federal. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. É sempre um prazer e uma honra ter o senhor conosco. Bom dia, Carlinha. Bom dia aos nossos espectadores. Professor, Brasília está a nitroglicerina pura. Vem aí a regulamentação da reforma tributária, uma pauta espinhosa. Como é que o senhor avalia esse momento? Bom, acho que o mercado se acalmou, né, em função da reunião que o Haddad teve com o Lula, está prometendo um corte de gastos de quase 26 bilhões de reais, sobre os quais eu levanto muitas dúvidas, dentre as quais a insuficiência dita por economistas desse corte, há uma armadilha fiscal contratada. Eu acho que essa calmaria do mercado é passageira, né? O presidente do Banco Central tirou férias, Lula não poderá atacar Galípolo, que foi indicado por ele por um período. Então, do ponto de vista da guerra do presidente contra o Banco Central, eu acho que teremos um período de maior calma. E o Congresso, então, está voltado para a regulamentação da reforma tributária, e nesse momento, nos bastidores, estão os lobbies ali para definir quem vai ser taxado, quem não vai ser taxado, de quanto serão as alíquotas, né? Lembrando que cada desconto de alíquota setorial gera um aumento da alíquota geral. As expectativas são de que a alíquota geral fique em torno de 26,5%, 27%, o que faria o Brasil ter o maior IVA do mundo, né? Então, estamos aqui correndo contra o relógio para a definição do recesso parlamentar, e essa regulamentação, em princípio, aparentemente será votada logo para que seja entregue antes do final do recesso. Os parlamentares entram nas festas de São João do Nordeste, mas o recesso é geral, e em seguida nas campanhas eleitorais. Professor, o senhor citou essa questão dois pontos aqui que eu acho muito importantes. Essa questão do IVA, né, que a gente não sabe ainda como é que isso vai ficar, mas pode ser o mais elevado do mundo, e essa questão dos cortes de gastos sobre o qual o senhor levanta uma série de dúvidas, né, uma série de questionamentos. O que lhe preocupa? Primeiro vamos falar desse corte de gastos, que foi algo anunciado essa semana, ali perto da questão do Plano Safra. Como é que o senhor avalia essa situação e qual é a sua preocupação em torno desse anúncio do ministro Fernando Haddad? A preocupação é a falta de credibilidade do governo. Nós temos que recuperar as falas do Lula falando que gasto é vida, né? O Lula está contrariado com as limitações orçamentárias existentes, porque praticamente 97% das receitas do governo com impostos estão comprometidos com gastos obrigatórios. E o governo se recusa a mexer na indexação de alguns gastos ao salário mínimo. Você tem dois indexadores possíveis. Um indexador é o da inflação, o outro indexador é o do salário mínimo. Como o governo decidiu que saúde, educação e previdência são indexados por aumentos reais do salário mínimo, ou seja, aumentos acima da inflação, então o salário mínimo está sendo aumentado acima da inflação. Se o indexador é o salário mínimo, ele está provocando uma pressão de gasto sobre o orçamento.
E o governo não quer mexer nisso, né? Aquele eufemismo do Lula dizendo que não vai fazer o ajuste nas costas do pobre. Então há uma desconfiança muito grande de que, primeiro assim, uma certeza de que esse corte de quase 26 bilhões de reais, 25,5 bilhões de reais, é insuficiente para equilibrar um déficit que está na faixa dos 250 bilhões de reais ou mais. Ele aponta para a possibilidade, se esse contingenciamento for cumprido, de ter o tal do déficit zero em 2025 que foi prometido. Mas o padrão de conduta do governo é um padrão de enrolação do mercado. Quer dizer, eles criam um fato como esse, vão empurrando com a barriga, lá na frente a conta estoura e eles vêm inventar outras desculpas, outros conflitos, o presidente botando a culpa no Banco Central, cria-se outra crise, é um roteiro que se repete. Então, os economistas renovados aí das principais consultorias do país têm dito, foi matéria da Folha de São Paulo de ontem, que o corte anunciado é insuficiente. Acalmou o mercado, o dólar caiu, a bolsa deu uma melhoradinha, mas eu acredito que haverá crise mais adiante, né? De novo, como essas que aconteceram. E sobre reforma tributária temos que acompanhar, né? Então vamos ver aí como é que o Congresso delibera. Aparentemente o Lira está se recusando a aceitar esses benefícios setoriais para definir, né, se a alíquota geral vai ficar nas bases em que está ou se será necessário aumentar a alíquota geral. Muitas dessas coisas vão ser definidas no plenário, já que não houve consenso nas comissões. Professor, quando a gente olha para essa situação, principalmente quando a gente ouve o Haddad falar e vem na sequência o Lula também pontuando ali algumas situações, inclusive cobrando do Haddad que se cumpra o arcabouço fiscal. Como as coisas estão correndo, é possível o cumprimento desse arcabouço, esse desequilíbrio, como o senhor falou, entre esse corte de gastos e o déficit grande de forma tal que não permite que o arcabouço fiscal seja cumprido? Não, eu desde o início da aprovação chamei o arcabouço fiscal de uma farsa. A Sim. Conta não fecha. O mercado não acredita mais, né? Eu tenho uma intrigante interrogação quanto à capacidade de autoilusão do mercado, de autoengano, né? Porque ninguém acredita mais que o arcabouço fiscal seja uma conta que feche. Então, como eu disse, o governo o governo fabrica a crise, depois fabrica a solução da crise. Nós acabamos de ver isso, quer dizer, o presidente passou 2 semanas batendo no Banco Central, provocando a disparada do dólar, a queda da bolsa. Aí eles fazem uma reunião, anunciam a pacificação, né, o bom comportamento do Lula, o mercado se acomoda, a bolsa se acomoda, e daqui a pouco esse ciclo se repete. Então, eu não acredito na eficácia do arcabouço fiscal, e acho que nós temos uma crise contratada. Essa crise está contratada simplesmente porque o orçamento está amarrado, né? As possibilidades do Lula gastar como ele gostaria estão amarradas e limitadas a 7% do orçamento, com gastos extrapolados que o governo está sendo obrigado a contingenciar. Então, na minha leitura, empurraram a crise com a barriga, daqui a pouco ela se apresenta de novo. O senhor citou essa questão também da condução ali do Banco Central. Como é que o senhor está avaliando esse momento? Parece que Gabriel Galípolo entendeu mais ou menos como as coisas funcionam lá dentro, entendeu que não dá para resolver as coisas na canetada, né, professor? E não parece mais ser tão, né, ali a pessoa número 1 o top of mind ali do governo dentro do Banco Central, né? Galípolo ele é percebido pelo mercado como o possível futuro presidente do Banco Central, substituto Sim. de Roberto Campos Neto, cujo mandato termina no final desse ano. Galípolo assumiria no início do ano que vem. E é uma grande interrogação, porque o Lula tem dito que com a troca de presidente do Banco Central,
entraria alguém afinado com a filosofia do governo. E a filosofia do governo é a filosofia da responsabilidade fiscal, né? Então, nós temos uma situação que é a seguinte: a decisão anterior do Copom em relação à taxa de juros, houve um racha. 4 diretores indicados por Lula votaram pela continuidade da queda da taxa de juros, 5 diretores indicados pelo presidente Bolsonaro votaram pela interrupção da queda da taxa de juros. Na última reunião, houve uma decisão consensual. Consequentemente, Galípolo também votou por estabilizar a taxa de juros, a taxa Selic, em 10,5%. A pressão inflacionária segue aí. Resta saber se na próxima reunião do Copom o Banco Central vai manter a taxa de juros ou vai voltar a aumentar a taxa de juros. E a grande interrogação é como votará a Galípolo e como votarão os diretores do Banco Central, os membros do Copom, em relação à manutenção, né, redução ou aumento da taxa de juros. Acho que a redução está fora de cogitação. A equação é: mantém-se a taxa de juros em 10,5% ou volta-se a aumentar a taxa de juros? Sim. E as pressões inflacionárias, as projeções de inflação futura do mercado indicam que estaria na hora do Banco Central voltar a aumentar a taxa de juros. Mas isso é uma equação, nesse momento, sem resposta, né? Qual vai ser o comportamento do Galípolo se ele for confirmado presidente do Banco Central? Será afinado com a filosofia gastadora do Lula ou será afinado com a boa técnica do controle da inflação, que é a obrigação do Banco Central? Não temos resposta para isso, só o futuro dirá. A situação, neste momento, talvez forneça pistas, né? Porque Roberto Campos Neto tirou férias e Galípolo está na função de presidente do Banco Central. Sim. Né? Não sei que tempo de férias terá o Roberto Campos Neto, se ele já estará de volta na próxima reunião do Copom, mas vamos ter que acompanhar, porque essa é uma pergunta até o momento sem resposta. Vamos ver que pistas o Galípolo dá nessa interinidade em que ele está ocupando a presidência do Banco Central. Professor, o entendimento desse ambiente, o entendimento desse atual momento da economia brasileira, ele pode impactar nas discussões ligadas à reforma tributária, em como os grupos de trabalho, os setores produtivos vão atuar ali nas discussões? Esse entendimento do atual momento vai pesar na hora de se discutir ali essa pauta? Eu não acredito que haja relação entre uma coisa e outra, né? Aparentemente, o que tem muito peso na definição da reforma tributária, a posição de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara e é o verdadeiro relator da reforma, digamos assim. Ele criou várias comissões para discutir o relatório que agora vai à votação, justamente para manter o controle do perfil final da reforma tributária na mão dele. Ele quer passar para a história como um presidente da Câmara que foi reformador, né? E que aprovou várias medidas que são medidas com um perfil mais, digamos assim, que obedecem uma filosofia mais de centro-direita, né? Foi a preservação da independência do Banco Central, a negativa em alterar o marco do saneamento, que o governo Lula tentou, o Congresso resistiu, e a definição de uma reforma tributária que, aparentemente, não faria concessões setoriais, né? É aquilo que a gente estava falando anteriormente, quer dizer, se o governo decide isentar certas carnes de impostos, essa isenção corresponderá ao aumento da alíquota geral. Assim vale para qualquer benefício setorial que for concedido. Quer dizer, você concede um benefício setorial, você joga a conta para todo pagador de impostos. Lira tem revelado uma posição de quem está se recusando a ceder a esses lobbies setoriais. Mas é como eu disse, não houve consenso nas comissões que o Lira criou. A coisa vai se definir no plenário. Mas como é o Lira que está conduzindo, e a posição do Lira tem sido uma posição no sentido de manter a alíquota geral nessa casa dos 26,5%, 27%, que já é altíssima,
né? Vamos ver se ele consegue conduzir a aprovação da reforma sem onerar o conjunto dos pagadores de impostos em benefícios dos amigos do rei, né? Daqueles lobbies mais fortes sobre o Congresso Nacional que ficam tentando obter benefícios privados à custa do dinheiro dos demais pagadores de impostos. Professor, o senhor acha que temos também esse tempo para iniciar a votação a partir da próxima quarta-feira, dia 10 de julho? Esses grupos de trabalho, essas comissões receberam ontem ali o texto com algumas revisões. O senhor imagina que haja tempo para, de fato, se iniciar essa votação a partir do meio da semana que vem? O principal indicador para te responder é a vontade do Lira. E o Lira tem revelado que vai botar em votação. Então, eu acredito que sim. Até porque, em função de que a regulamentação da reforma precisa ficar votada este ano, de forma a garantir a sua aplicabilidade a partir do ano que vem, devido ao princípio da anterioridade, né? A criação de uma lei tributária precisa ser aprovada num ano para entrar em vigor no ano seguinte. Se não for aprovada agora, o calendário fica apertadíssimo, né? Porque nós vamos passar aqui por algum tempo de campanhas eleitorais, com o Congresso tendo dificuldade de se reunir para votar. E o Lira tem mostrado muita vontade de liquidar essa fatura na próxima semana, antes do recesso parlamentar, né? Antes dos parlamentares do Nordeste irem para as festas de São João, e na sequência vem a eleição municipal. Não impediria o Congresso de se reunir, eventualmente, algumas vezes, já aconteceu no passado, mesmo com campanha eleitoral, né? O Lira convoca reuniões relâmpago exclusivamente para fazer algum tipo de votação, mas eu estou com uma forte impressão de que vai se definir na semana que vem mesmo, né? Antes do recesso parlamentar. E quando isso partir para o Congresso, para o Senado, professor, em que ambiente chega esse projeto? E mais do que isso, como tem sido a atuação de Rodrigo Pacheco frente a ele? Não, vai aprovar, já aprovou, né? A essência da reforma está aprovada. Então, pode acontecer ali uma que outra alteração, né? Mas em princípio, eu acho que o espírito geral da reforma está aprovado, e pela mesma razão que é da premência, da pressa, né? Acredito que vai passar sem maiores problemas. Professor, embora eu tenha ele convidado para a gente falar do cenário político de uma forma geral, e me pautei aqui, me fiei na reforma tributária porque é o tema da vez, né? Mas eu queria também, naturalmente, a sua análise sobre essa vinda de Javier Milei ao Brasil neste final de semana. Não vai se encontrar com o presidente Lula, embora a embaixada argentina tenha avisado o Itamaraty aqui, né, de que vem Milei ao Brasil. Tem uma agenda ali em Florianópolis com o presidente, não com o presidente, mas um evento em que estará o ex-presidente Jair Bolsonaro, e não vai participar da cúpula do Mercosul. Como é que o senhor está avaliando esses movimentos de Javier Milei nesse final de semana? O Milei recebeu um apoio muito forte do presidente Bolsonaro para a sua eleição, e uma oposição muito forte de Lula, né, que era aliado ao governo anterior da Argentina. Trocas de acusações, de farpas que intoxicaram o relacionamento político entre os dois, o que aparentemente não afeta as relações comerciais Brasil-Argentina e as relações diplomáticas, né? É um jogo político, de um político de esquerda, Lula, contra um político de direita, Javier Milei. O Milei fez ataques a Lula lá da Argentina, recusando-se a pedir desculpa, reafirmando as suas críticas ao Lula. Não creio que o Milei, em solo brasileiro, vá renovar os seus ataques a Lula, né? O evento em Santa Catarina é o CEPAC, é uma conferência conservadora, a imagem e semelhança da que é feita no CEPAC americano, né? Que é o grande encontro dos republicanos, do segmento à direita, do conservadorismo norte-americano, que se reproduz aqui no Brasil, um evento organizado por Eduardo Bolsonaro.
E acredito que Milei deve fazer um discurso político, ideológico, geral. A avaliação aí dos analistas de relações internacionais é que se Milei fizesse um ataque a Lula estando em território brasileiro, já tendo se recusado a encontrar com Lula, é que talvez isso pudesse criar algum tipo de rusga diplomática. Mas, assim como o presidente Bolsonaro, Milei é um tanto quanto imprevisível, né? Vamos acompanhar, mas vai ser o fato político da semana, aí, do fim de semana, né? A presença do Milei aqui em solo brasileiro. Vamos ver que tipo de polêmica vai surgir a partir disso, mas eu acredito que as críticas que o Milei tinha que fazer ao Lula, ele fez já antecipadamente a partir do território argentino, né? Do ponto de vista digamos assim, do protocolo diplomático, um presidente em visita ao solo de um país atacar o presidente da República desse país ao qual ele está visitando poderia criar algum tipo de ruído diplomático. Por enquanto, o que existe uma polêmica retórica entre os dois políticos, né? Não envolve as relações entre os dois estados, não afeta as relações comerciais e diplomáticas do Brasil com a Argentina. Não acredito que isso vai mudar, mas, enfim, como eu disse, Milei é um tanto quanto imprevisível. Professor, e para finalizarmos, eu queria também a sua avaliação sobre o atual momento do governo federal com o setor do agronegócio brasileiro, em especial depois do anúncio do Plano Safra, que aconteceu também nessa semana, na quarta-feira, dia 3 de julho. O volume de recursos veio aquém do pleito do setor produtivo, os juros ainda vieram elevados, não foram, né, ajustados em relação ao que se ajustou a taxa Selic, a taxa básica de juros do país, e claro que ali alguns pontos que são demandas centrais do setor também não foram atendidos. Num momento em que o agronegócio e o governo federal já vinham se estranhando, principalmente em função ali do leilão de arroz, toda aquela movimentação que isso criou em Brasília. Qual é a sua avaliação nesse momento dessas duas frentes? O setor do agronegócio brasileiro e o governo do presidente Lula. Bom, Carlinhos, assim, primeiro é preciso observar que o Plano Safra, geralmente ele é insuficiente para atender a demanda do mercado. Segundo as informações que eu andei acompanhando pela imprensa, a demanda de financiamento do agronegócio brasileiro é da ordem de R$1 trilhão e o governo anunciou pouco mais de 400 bilhões, né? O que é insuficiente. No governo do presidente Bolsonaro foram criados os FIAGROS, né? E o dinheiro do Plano Safra, na concepção da equipe do ministro Paulo Guedes, da ministra Tereza Cristina, era muito mais para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, para uma dimensão do mercado, do que para o agroempresarial. O agroempresarial, em geral, vai a mercado, e os bancos disputam no mercado a oferta de financiamento para o agronegócio. Então, inclusive, uma das discussões que o governo chegou a especular, felizmente abandonou, seria taxar o fiagro, né? Seria meter a mão no bolso do brasileiro que estava fazendo uma aplicação financeira em fundos de investimento no agronegócio. Felizmente recuaram, porque aí sim nós teríamos um problema sério de encarecimento do crédito ao agroempresarial. Então, obviamente que o agronegócio está insatisfeito, né? Eles anunciaram um número que é maior do que os fundos anteriores, né? Do que o Plano Safra anterior, mas absolutamente insuficiente. O agro vai ter que se socorrer no financiamento privado, mas felizmente foram criados esses mecanismos de mercado de financiamento do agronegócio. O problema é que o agro vem de uma crise de preços, né? Vem de uma situação crítica. O agro do Rio Grande do Sul aqui também está numa situação muito crítica em função das enchentes, da destruição do solo. Não sabemos quanto tempo isso vai levar para se recuperar. Requereria, eventualmente, um carinho especial, uma atenção especial. E, obviamente, que o agronegócio que é maltratado pelo governo Lula, que chama o agro de fascista, né? Esteja insatisfeito com o que o governo está apresentando.
Bom, a gente tem que continuar acompanhando, né, professor, os desdobramentos dessas relações. Essas próximas semanas vão ser quentes ainda lá em Brasília, com todas essas relações, né, se desconstruindo e se construindo. Quero muito lhe agradecer por encerrar a semana conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, trazer as suas perspectivas sempre tão completas. O senhor é sempre muito bem-vindo por aqui. É um prazer para mim, Carlinha, é só chamar quando precisar. Um grande abraço a você e aos nossos espectadores aí do Agronegócio. Um abraço para o senhor, um ótimo final de semana, até a próxima. Até a próxima. Senhoras e senhores, aí que privilégio nosso ter professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, nos brindando com essas análises tão importantes para esse momento. É olhar para a reforma tributária, isso é determinante para os próximos dias, e essas relações do agronegócio com o governo Lula, e isso, né, o professor Paulo Moura fez todas as conexões que serão importantes de serem monitoradas nessas próximas semanas. Então, enquanto você continua trabalhando, as discussões em Brasília também continuam a acontecer para que os seus interesses sejam defendidos. Quero agradecer aqui os últimos comentários que vimos recebendo e destacar o comentário do Renato Lourenção, que diz assim: muito bonito ver o trabalho constante dos produtores, não desanimam e não param nunca. Não é uma opção para eles, né, Renato? Obrigada pelo seu comentário, viu, meu amigo? O Henrique da Nutritec, hoje aqui 12 graus. Mercado do farelo e trigo no mercado gaúcho, bem complicado. E o Jefferson Santos perguntando sobre o mercado, notícias de insumos para o mercado. Jefferson, vamos fazer o seguinte, vamos levar essa pauta para segunda-feira, aí eu consigo detalhar mais, a gente traz fertilizantes, defensivos, sementes, enfim, e vamos ali falando um pouco mais de custos de produção e notícias do mercado de insumos, tá certo assim? Juntos nós vamos construindo, segunda-feira a gente fala mais sobre isso. 9h17, senhoras e senhores. Nós vamos encerrando por aqui a edição desta sexta-feira do Bom Dia Agronegócio, com a certeza de que segunda-feira estaremos juntos novamente por aqui. Um ótimo final de semana para você. Aproveite para descansar um pouco, repor as suas energias e eu te espero no início da próxima semana, a partir das 8 horas da manhã, pelo horário oficial de Brasília. Então, boa sexta-feira, bons negócios, bom descanso. Até segunda.